estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. E eu tenho aqui em minhas mãos o presente do programa para você, você que gosta de estudar a Bíblia. E é muito fácil você receber em casa, basta você entrar em contato com a gente e nós vamos te dar um presente, que é este estudo bíblico, este curso bíblico em formato revista, que nós enviaremos para a sua casa gratuitamente. Para você receber a série Princípios, este estudo que tem aí praticamente 100 páginas coloridas, você pode telefonar do horário comercial para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Então você coloca lá disco operadora 12 e 21 27 31 21. Alguém vai te atender no horário comercial. Você vai dar o seu nome, seu endereço, os dados necessários para que este material seja enviado. Se você preferir online, pela internet, no blog do programa, novotempo.com/lições da Bíblia, tem um bannerzinho do lado direito. Você pode clicar no banner e abrirá um campo para você colocar os seus dados e nós enviaremos com muita alegria. Por que a gente fala tanto do estudo bíblico? Porque a Novo Tempo quer repartir o que ela tem de melhor com você, que é a Palavra de Deus. E a unidade, ela está baseada na Palavra de Deus. Já vimos isso com os amigos aqui do programa nas semanas anteriores. Nós temos que estar unidos no conhecimento da Palavra de Deus, que é a base segura para cada um de nós. É o manual que não nos deixará cair, não nos deixará errar o caminho. E isso é muito importante, você solicitar o curso e conhecer cada vez mais da vontade de Deus, tá bom? Estaremos aguardando o seu contato para enviar esse presente com muito carinho para você. Os pastores Carlos Campitelli e Felipe Amorim estão com a gente aqui hoje, pastores líderes de jovens, falando um pouco sobre a Palavra de Deus e o segredo para a unidade na vida de uma pessoa, na vida da igreja. Mas o tema agora, nesse bloco, ele começa com uma parte interessante, que lá no período dos judeus, do templo dos judeus, eles criaram uma tal de uma parede lá no templo, que separava os que não eram da etnia judaica, daqueles que eram realmente judeus e não judeus, não podiam congregar juntos. Como é que é isso? Que parede era essa? A gente veio para construir paredes? Como é que é essa questão, pastor Campitelli? É chocante por um lado, né? Assim pensar que era levantado de fato um muro, uma parede para aqueles que eram estrangeiros ou que não participavam, obviamente que não eram judeus, né? Então eu já estava de fora, com certeza. Eu também. Como argentino já estava de fora, né? Mas aqui, graças a Deus, o Brasil é bem inclusivo. Estou nesse programa aqui até improvisando aqui meu português, mas nesse tempo estava de fora, né? Por ser estrangeiro, por ser fora da etnia, né? E realmente esses muros iam muito além do físico, né? Vocês devem lembrar, nas escrituras faz menção várias vezes Jesus de que ele veio de fato para unir os povos, né? Para trazer essa unidade nele, no Evangelho, na figura do Pai, mas foi tão difícil entender que foi talvez um dos maiores princípios, além de que ele era o Filho de Deus e eles não acreditavam, de aceitar as outras pessoas tal qual são, que não acreditaram nem em Jesus, nem na sua posição, né? E foi tão complicado realmente não enxergar o outro como filho de Deus, simplesmente porque minha nação, porque a minha escolha, ou porque eu fui escolhido de maneira particular, me deixa por fora, me afasta. Então o muro realmente só representava de fato algo que era cultural, estava na consciência, estava no dia a dia, quando alguém passava do lado e dizia, não, você não é da minha raça, você não é da minha etnia, eu não nem dirijo a palavra para você, porque você não é merecedor do pai que eu tenho. Eles se sentiam meio que exclusivos, né? Eles eram exclusivistas, não é? Paulo sofreu isso, né? Não Paulo exatamente, ele não sofreu a rejeição, mas ele passou por uma situação, porque ele levou um efésio para o templo, né? O Trófimo. E quando ele chegou lá, quando ele foi preso, os caras acusaram ele. Não, ele profanou o templo, porque ele levou um não-judeu para o templo, né? Você percebe a mentalidade de que Deus só vai amar os judeus,
Naquela época o pensamento era esse, não, Deus ama os judeus e os outros não têm direito à salvação. Quando Paulo diz assim, não, a cruz de Cristo acabou com isso. Ele está falando para os Efésios, a cruz de Cristo acabou derrubou essa parede. A cruz de Cristo, ela acabou com qualquer tipo de divisão. E ele vai falar não só dessa divisão entre judeus e não judeus, mas outras divisões ao longo do livro. Que ele diz assim, em Cristo somos todos um. Não tem diferença de nação, de cor, de dinheiro, enfim, não tem diferença nenhuma. Jesus acabou com as paredes e construiu pontes. Eu gosto de pensar assim, construiu pontes entre as pessoas, pontes entre as nações, para que a salvação chegue a todos. Paulo foi fundamental, né? Claro. Incrível, né? Paulo ter essa bicultura, né, nele, foi estratégico. Obviamente, Deus, para o momento, separou a figura de Paulo para tentar unir e poder expressar para os judeus, não, gente, a gente tem um mundo para abraçar com a mensagem da cruz, com a mensagem de Cristo. E Efésios praticamente tem a sua centralidade nisso, em Cristo e com Cristo. E derrubar realmente essas paredes e essas diferenças e levar a que somos em Cristo todos iguais. Agora, a gente tem uma coisa a aprender com isso, né? Porque os judeus fizeram isso lá, mas nós corremos o risco de fazer coisas semelhantes hoje, de achar que determinada instituição, determinada religião é a única que tem o amor de Jesus, a atenção de Jesus. E quando Paulo está pregando, não, todas as pessoas da terra têm direito à salvação. Foi o que Jesus falou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não importa se é brasileiro, se é argentino, olha aí. até os argentinos têm direito à salvação. Tem. Não importa qual é a nação, todos têm direito, a salvação é para todos. Muito interessante. Agora, vocês acreditam que seja mais fácil a gente, nas comunidades religiosas que a gente frequenta, nós estamos falando para milhões de pessoas aqui, né? Milhões de jovens, de adultos, algumas crianças, quem sabe. Vocês acreditam que é mais fácil para a gente, como ser humano pecador, construir pontes ou construir um muro? Construir muro é o mais natural. É mais natural. Parece que a gente nasce crescendo, construindo um muro, né? Claro, é desde criança, né? Isso é meu. Então, se é meu, eu não quero compartilhar. Isso já estou levantando uma parede, na verdade. Mas quando a gente olha para o Éden, a primeira reação, depois do pecado, do distanciamento de Adão e Eva de Deus, eles mesmos construíram figuras humanas, coisas humanas para se separar da figura de Deus, né? É Deus que vai a criar a ponte, é Deus que vai conectar, é Deus que sai chamando seus filhos, né? Mas aí está Adão e Eva escondidos, eles que levantam barreiras, eu levanto muros para o Senhor. Imagine quando estou com alguém que eu às vezes não conheço, então me coloco por sobre a outra pessoa, como se minha crença, como se minha cultura, meu país, minha etnia, tudo é sempre superior ao outro. Então temos que, de fato, aprender de Cristo, que sempre conectava as vidas, aí criava pontes, né? Então, Jesus, ele mencionou essas coisas quando ele disse assim, quem quer me seguir tem que pegar a minha cruz, né, e carregar sobre si. Porque a gente precisa aprender de Jesus, né? Lá em Mateus 28 ele diz, aprendei de mim. Jesus, ele ensinou a construir pontes e a derrubar muros, como Paulo falou aqui. E a gente precisa aprender do nosso Senhor. Sabe, se nós somos cristãos mesmo, pastor Lanza, nós precisamos imitar o nosso mestre. Às vezes a gente leva de uma maneira muito leviana essa palavra cristão, mas quando ela nasceu, era aquele que imitava Cristo, né? E a gente tem que imitar Jesus também nesse ponto. Então a gente constrói pontes com pessoas que têm a cor diferente da nossa pele, a posição social diferente, a religião diferente. Às vezes aquele que não crê em Deus, a gente precisa construir pontes e não levantar muros, porque são essas pontes que vão fazer com que o Evangelho vá, o Evangelho venha e a gente acabe compartilhando o amor de Deus. E essa visão da gente não construir paredes, mas criar pontes, como o pastor Campitelli falou, que a gente já nasce com esse espírito egoísta, tal, a gente leva isso para dentro da igreja, né? No relacionamento com as pessoas, entre as famílias, entre os jovens, né? E eu me lembro de uma igreja que eu fui visitar no passado, e ao me assentar para começar a adoração, chegou um senhor e falou assim para mim,
o senhor podia se levantar, porque esse banco aqui da igreja é da minha família. E eu era uma visita, não conhecia ninguém naquele lugar, né? Aí eu falei assim, desculpa, eu não sabia que o banco era da sua família. Aí, o senhor sabe me dizer onde é que eu posso sentar? Não, o senhor tem que perguntar para os diáconos da igreja. O outro lado do muro. O outro lado do muro. Você tem que subir no muro e pular o muro e perguntar para ele. Eu falei, não, tá ok. Então eu levantei, a família dele se assentou ali. E aí eu procurei um diácono. Falou, eu não sabia que tem as famílias. Não, fica tranquilo. O senhor pode sentar onde o senhor quiser. Eles sabiam que eu era pastor, né? E que eu ia pregar naquela igreja naquele dia. E aí eu me lembro bem que ficou um clima pesado, assim, né? Entre a família e eu e a família, ficou meio estranho. E quando eu subi, que eu fui pregar a palavra de Deus, eu vi o constrangimento daquele homem, né? Na porta, quando foi me convidar, o senhor me desculpe, eu não sabia que o senhor era o pastor pregador. Aí eu fiquei pensando, mas tem que saber... Né? Isso quer dizer que se fosse uma pessoa comum, pode. Né? Essa visão tem que acabar com as comunidades religiosas, tem que derrubar esse muro. Isso era coisa do judeu lá no templo antigo. Não é? Paulo está dizendo isso, a gente tem que quebrar esse muro. Sabe, eu acho muito interessante, pastor, porque ele escreve uma carta inteira, porque Efésios está falando só disso, é unidade, é quebrar muros, ninguém é melhor que ninguém, mulher não é melhor que homem, escravo não é melhor que senhor, e nem senhor que escravo. Deus, porque a Bíblia foi inspirada por Deus, Deus inspirou o profeta Paulo para escrever uma carta inteira só para dizer para a gente assim, pessoal, parou, vamos parar de construir muros e vamos construir pontes. Né? Exatamente isso. E já aqui dentro do livro de Efésios, no capítulo 4, versos 1 a 3, os amigos que estão acompanhando a gente hoje aqui no programa, sabem que Paulo fala duramente aí no capítulo 4, a respeito de mensagens importantes de unidade em um corpo. Como é que a gente pode entender, pastor Campitelli, essa unidade em um corpo, conforme Efésios capítulo 4, 1 a 3? Sim, Paulo usa a referência do corpo em várias das suas epístolas, nas suas cartas, né? Como a igreja, o núcleo da igreja, como um corpo, o corpo de Cristo, de fato, com suas várias partes, mas unidos. Outra referência faz a cabeça e Cristo, nós fazemos parte do corpo. E aí chama a atenção ao tipo de conduta, como que um verdadeiro cristão se conduz, como anda, que transparece, né? Não uma vida de aparências, mas aquela relação que está do interior para fora. Ele diz, vocês são chamados por Deus, são chamados por Cristo para viver dignamente esse evangelho. Então, vivam dessa maneira digna. E aí vai estabelecer alguns pontos, né? Quem é que se conduz, ou como é quem se conduz de maneira digna desse chamado de Jesus. E aí vai falando sobre a humildade, que justamente para derrubar muros, você, em primeira instância, precisa buscar essa humildade, buscar tirar esse egocentrismo, tirar essa primazia de que eu tenho algo e eu não quero compartilhar. Ou porque eu tenho, ou cheguei primeiro, eu sou superior a você. Então, Paulo vai ser bem claro, gente, você tem um chamado, você aceitou esse chamado, então agora viva de acordo a esse chamado, a esse evangelho da cruz, a essa parte do corpo tão importante que você... Né? Sim. Eu fico imaginando quando essa carta aos Efésios foi lida lá na igreja deles. Porque Paulo está dizendo assim, ei, judeus e gentios, vocês dois estão no mesmo corpo. Porque eles estavam um de cada lado do muro. E agora Paulo já disse, não, Cristo é a cabeça e vocês fazem parte do mesmo corpo. Isso para o gentio foi um bálsamo, porque ele se sentiu incluído. Mas para alguns judeus isso foi uma pancada muito forte. Né? E Deus faz assim, Deus coloca bálsamo onde precisa ter bálsamo e Deus dá pancada onde precisa ter pancada, porque ele precisa salvar todo mundo. Né? E eu fico imaginando como não foi a reação daquela igreja quando Paulo disse assim, está todo mundo no mesmo corpo e a cabeça é Cristo. Aqueles que eram humildes e reconheceram que a mensagem de Paulo era importante e que ele era o grande líder deles, ok, né?
mas talvez aqueles que resistiam mais, que não concordavam, porque tudo tinha um pano de fundo aí de circuncisão, de toda aquela questão cerimonial que prendia o povo judeu, os cristãos judeus que tinham vindo do judaísmo naquele antigo sistema, né? Que vai além de uma questão religiosa, era nacionalista, cultural, era política, economia, tudo estava ao redor, obviamente, da religião monoteísta, mas a superioridade era em todos os aspectos, não só pela religião ou por ser ligados a um chamado. Exato. E aí vem Paulo para falar de unidade para eles, né? E aí Paulo começa a quebrar aquele muro. Vocês acreditam que isso foi quebrado em Efésios ou ficou só como conselho para a igreja e eles pouco seguiram o conselho de Paulo ali? Então, uma parte da igreja a gente percebe que aceitou, né? Nós temos uma igreja forte. Especialmente os gentios, como vocês estavam falando, né? Nós temos uma igreja forte em Éfeso. A igreja cristã no primeiro século, em Éfeso, era uma igreja forte. Mas certamente teve gente que não aceitou. O que não muda para o nosso tempo também, né? Porque os seres humanos mudam de época, mas parece que não mudam muito de... Aliás, Éfeso foi a igreja que ele mais gastou tempo na evangelização. Ficou 3 anos lá, né, praticamente. Então, a igreja, ela se comportou em Éfeso como ela se comporta hoje também. Uma grande parte, uma boa parte aceitou a mensagem e uma outra parte não aceita a mensagem. E vai ser assim, pastor Lanza, até o final. Nós teremos seres humanos que aceitam a mensagem, seres humanos que não aceitam a mensagem e no final das contas, Jesus falou que um dia, no dia da volta, ele vai separar aqueles que estiveram com ele daqueles que não estiveram com ele. E o interessante é que uma parte desses que serão perdidos estavam dentro da igreja, mas não aceitaram as palavras de Jesus, assim como alguns efésios não aceitaram as palavras de Paulo. Isso aí é bastante importante a gente tocar aqui nesse assunto, porque tem a ver com a nossa vida cristã, tem a ver com a nossa religiosidade, né, a forma como nós nos portamos hoje, tantos séculos depois de Paulo ter escrito esta carta para os Efésios, e a gente vê quão nova ela é, né? Ela é, quão moderna ela Parece que foi escrita antes de ontem. Parece que ela foi escrita antes de ontem, né? Para as nossas comunidades cristãs, de todos vocês e nós aqui, vocês que estão nos assistindo neste momento aqui, telespectadores da Novo Tempo. Bom, diante desse tema da unidade, nós temos bastante coisa para falar ainda com vocês. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Voltamos em 2 minutos.